Existem alguns processos que são muito invisíveis na nossa sociedade, alguns trabalhos que são muito invisíveis. E geralmente todos aqueles trabalhos em que a gente trabalha, né, com a questão da morte, as pessoas, elas não querem, né? Elas não querem ouvir, elas não querem, elas querem se afastar. A minha formação vem muito dessa inquietação com relação aos processos de luto, a como que as pessoas, elas geralmente tendem a passar quando sofrem uma perda significativa, as pessoas elas tendem a passar o luto de uma maneira mais solitária. Dentro aí das minhas formações, e isso sempre foi me inquietando muito, e aí eu fui estudar a respeito disso, lutos, processos de morte, como que a gente pode acolher, como que a gente pode fazer de uma forma mais humanizada. Eu brinco que eu falo que é assim, né, que a gente não deveria usar esse termo, né, porque humanos todos somos. Deveria ser subentendido que, como somos humanos, deveríamos agir como tal, mas não é bem isso que acontece. Então, a partir disso, e a partir de algumas vivências minhas mesmo, vivências particulares, de lutos meus, que eu fui vivendo na minha vida, eu decidi me tornar uma profissional que lida com esse tema, que trabalha com esse tema. Eu atendo em consultório, então eu atendo hoje, especificamente, eu tenho um viés muito voltado para o luto perinatal, por eu ser psicóloga perinatal, que é um tipo de luto que é bem particular quando morre um bebê, quando morre uma criança antes daí de 1 ano, 2 anos de idade. Então, são situações assim, não é que é maior ou menor a dor, mas são lutos assim mais particulares que a gente vai precisar olhar de uma outra maneira. Eu preparei aqui uma apresentação e aí, só para dar um norte para vocês de por onde que a gente vai percorrer. Eu vou trazer um histórico, um breve histórico, a gente não vai ficar muito tempo nisso, mas eu vou trazer um breve histórico sobre a questão de como que a morte ela foi sendo, a visão de morte, ela foi sendo construída no Ocidente. A gente não vai falar da morte no Oriente porque são aspectos completamente diferentes de um e de outro. No Oriente a gente tem uma outra visão. A morte ela é vista de uma outra forma. E aí eu vou trazer, como nós estamos aqui no Ocidente, eu vou trazer mais essa visão de como que ela foi sendo construída aqui. Então eu vou passar um pouquinho por isso, passar um pouquinho pela questão dos desafios, né, dos principais desafios. Vou trazer um pouquinho desse viés. Depois, a gente vai falar um pouquinho sobre as comunicações de más notícias. E aí, a gente vai fechar o encontro com rituais de despedidas. E aí, eu vou apresentar um pouquinho para vocês alguns trabalhos que existem já aqui no mundo, no sentido de apresentar possibilidades, tá? Vejam, não são coisas assim, né? Coisas prontas que, vocês têm que fazer isso, vocês têm que dar um jeito de fazer isso aí no trabalho de vocês. Mas são algumas apresentações de coisas que já acontecem. Vocês podem fazer perguntas, enquanto eu estiver falando, a gente vai falar um pouquinho então agora sobre esse processo de morte e morrer aqui no Ocidente. Desse desconhecido, nós tendemos a olhar para a morte, né, com esse afastamento, porque a morte ela é desconhecida. Tanto que ela é desconhecida que eu trouxe aqui uma charge aqui para vocês me ajudarem a olhar para imagens, nomes que a gente dá para a morte sem falar que é morte. Então eu vou dar uns 3 minutinhos para vocês olharem a figura. Esse rapaz é o Abner D'Angelo. Eu gosto muito das imagens que ele traz no Instagram dele, porque ele traz essas coisas da gente poder descobrir por meio dos desenhos dele. Aí ele põe vários temas, ele coloca nome de música, novelas, uma série de coisas. Ele colocou uma postagem lá com esse nome, Formas que nós temos de falar da morte. Tá? Então, são alguns jargões que vocês já devem conhecer. Eu vou pedir para vocês olharem com atenção e tentarem descobrir quais são esses jargões que estão aí escondidos aí no meio dos desenhos. 2 minutinhos, 2, 3 minutinhos, que já já eu vou apresentar também para vocês.
Eu vou mostrar para vocês, eu vou dar o gabarito aqui para vocês, tá? Vai aparecer um círculo no desenho e logo depois o nome, tá? Então, vamos lá prestar atenção aqui, ó. Aqui, ó, pé na cova, fechando os olhos, último suspiro, abotoar o paletó de madeira, esticando as canelas, nos braços do Senhor, batendo as botas, falecimento, chegou a hora, O foi pro falecimento, andar onde de cima. foi o falecimento? Falecimento aqui, ó. O repórter falando com um saco de cimento. Foi pro andar de cima, dar adeus ao mundo, ir desta para melhor, chegar no céu e descansou. Por que que eu trouxe isso para vocês? Olha quantos rodeios que a gente faz para falar da morte. Muitas vezes a gente não vai dizer, fulano morreu. A gente vai falar, é, bateu as botas, descansou, deu o último suspiro. Quando a gente vai falar da morte, muitas vezes a gente vai precisar, e eu falo precisar porque é um assunto difícil. Então, quando a gente fala de assuntos difíceis, a gente precisa, às vezes, dar uma fugidinha para a gente conseguir, né, acessar isso. E aí, eu vou trazer um pouco para vocês desse histórico, como que a morte ela é vista no Ocidente, a construção histórica, a visão histórica da morte. Então, segundo esse autor, o Arrier, já é um autor um pouco mais antigo, a Maria Júlia Kovacs já é um pouco mais contemporânea, é, mas o Arrier, ele traz, né, no livro A Morte no Ocidente, A Morte do Homem no Ocidente, essa visão histórica. Então, primeiro ele vai trazer que lá no século V, a morte ela era vista como uma morte domada. O que é isso? A morte ela era um acontecimento público. Antigamente era muito comum, por exemplo, se alguém na cidade morresse, a morte ela ser anunciada, por exemplo, na igreja, passar um carro na cidade dizendo onde que ia ser o velório, onde que ia ser o enterro. Hoje ainda a gente vê isso acontecendo em cidades menorzinhas. Por quê? Porque traz esse resquício da morte como um acontecimento público, né? Que todos podem participar. Diante disso, as mortes antigamente, né? Elas eram as mortes dos velórios aconteciam dentro de casa. Então não existia isso que a gente tem hoje, né? A pessoa vai, passa mal, vai para um hospital e hoje o hospital é o lugar onde as pessoas vão morrer. Antigamente, isso acontecia muito dentro de casa, porque não existiam recursos para que essas pessoas fossem. Não existiam, né, tantas instituições como a gente tem hoje que pudessem acolher essas pessoas que sofrem de alguma comorbidade, enfim. Então, antigamente, esses rituais de passagem e rituais de despedida aconteciam muito dentro de casa. Tem uma vizinha que, assim, vamos dizer assim, há uns 30 anos atrás, mais ou menos, o marido dela faleceu. E o velório dele foi feito dentro de casa. Eu me lembro, eu era criança, o velório dele foi feito dentro de casa, na sala da casa dele. Então a gente está falando assim, né, de 30 anos atrás, mais ou menos. Eu estou falando 30 anos porque eu acho que foi, né, eu devia ter mais ou menos uns 10, 9 anos na época que aconteceu. Então, mais ou menos, é um pouco recente isso, mas a gente não vê, hoje é mais difícil a gente ver isso acontecendo, né? Principalmente quando a gente fala de metrópoles, quando a gente fala de cidades maiores, é mais difícil a gente ver acontecendo. Hoje existem lugares para morte, então existe lugar para se morrer, lugar para se velar, tá? Lugar para se enterrar. Os enterros nessa época eles eram nas igrejas, não existiam cemitérios, então os enterros eles eram feitos nas igrejas. E o morto ele fazia parte do mundo dos vivos. O que isso quer dizer? Que não existia esse afastamento que a gente vê hoje, né?
a coisa de a pessoa morreu, aí eu me afasto porque, sei lá, né? Tem gente que tem medo de ir num velório, porque tem medo, de, sei lá, né, de alma penada, esse tipo de coisa. Era visto de uma maneira diferente. Então, esse morto ele fazia parte do mundo dos vivos. Até a gente vai falar mais lá na frente, até quando quando eram preparados os rituais de despedidas desse morto, né? Porque era feito uma cerimônia para que para que esse morto lá no mundo dos mortos pudesse se encontrar no lugar ali. Eles acreditavam, né? Tinham uma crença de que o corpo ele precisava ser preparado de determinada maneira para que essa alma, né, esse corpo, esse espírito pudesse se encontrar no mundo dos mortos. Então, tinha toda uma visão e um preparo para que esse morto, né, essa pessoa morta, é, pudesse encontrar lá dentro das crenças dele, encontrar lá, sei lá, a paz necessária, enfim. Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso quando a gente for falar de rituais de despedida, tá? O maior temor é um pouco isso, né, que eu estava falando, né? O maior temor nessa época era morrer sem as homenagens e os ritos cabidos, né? Tem um filme que se chama Troia, não sei se vocês já assistiram. Tem ele na versão mais antiga, mas eu me lembro só da versão dele com o Brad Pitt, que o Brad Pitt é o Aquiles. O Aquiles, ele tem eles estão lá na Grécia, né? E eles estão em guerra, né, para conquistar territórios. E o Aquiles ele tem uma disputa com o Heitor, que é o filho do rei de Troia. E o Aquiles ele mata o Heitor. Ele mata o Heitor e ele leva o corpo do Heitor junto com ele quando ele vai embora. E aí o pai do Heitor, que é o rei de Troia, ele vai atrás de Aquiles e ele fala para Aquiles, eu aceito, né, que você tenha matado meu filho, porque foi uma luta justa, mas eu queria te pedir, não como rei, não como. Eu queria te pedir, com nenhum poder, eu queria te pedir que você me desse, como pai, eu queria te pedir que você me desse o corpo do meu filho para que eu pudesse fazer as honrarias ao corpo dele. E aí Aquiles devolve o corpo de Heitor para o rei de Troia, e aí o rei de Troia vai fazer todos os rituais que eram cabíveis na época, né, para que o corpo, o filho dele, encontrasse lá a paz necessária, tá? O caminho, enfim, dentro das crenças aí de cada um, tá? Então, esse era um grande medo, né? Que se a pessoa não tivesse as homenagens ou os ritos cabidos, aí sim eles acreditavam que é, essas almas pudessem ficar por aí perambulando, é, sem rumo, né, sem se encontrar, enfim. E do século VI ao século XII é a morte em si mesmo. Então começa a existir um incômodo em relação à morte, as pessoas começam a se questionar o que vem depois. Começa a se ter esse incômodo e com esse incômodo um certo distanciamento, porque quando eu não sei, quando eu tenho um desconhecido na minha frente, eu sinto medo. E logo, quando eu sinto medo de alguma coisa, eu tendo a me afastar dessa coisa. Muitos daqui já devem, eu imagino que todos, né, já devem ter sentido medo de alguma coisa em algum momento. E quando a gente sente medo, geralmente a gente se previne de determinada situação. Então, o que que eu faço? Quando eu me previno, eu me afasto. Então, aqui, neste momento da história, começa a ter um certo afastamento das pessoas em relação à morte, porque elas começam a se questionar o que que acontece depois da morte. E aí começa a ver essa coisa, né, do mundo dos vivos versus o mundo dos mortos. Existem dois mundos, tem um mundo aqui que a gente está vivo, um mundo lá, e o que que acontece nesse mundo dos mortos? Os mortos começam a ser enterrados nos cemitérios ao invés de ao redor da igreja. Então começa a haver um lugar para se enterrar esses mortos. Então começa a haver aí a criação dos cemitérios, muito também por conta é,
por conta de uma questão de saneamento mesmo, porque muitas pessoas elas morriam com doenças infecto-contagiosas. Então, como as pessoas elas eram enterradas na igreja e ao redor da igreja, e a igreja ficava ali no centro da cidade, é, tinha aí uma possibilidade aí, um perigo eminente desses corpos começarem a contaminar, né, o que tivesse ali no entorno dessa igreja. Então começou-se a construir aí os cemitérios para levar essas pessoas também para serem enterradas lá, e aí a partir disso que as cidades começaram a construir aí os lugares para se enterrar os mortos. Veio muito em decorrência de uma questão, né, sanitária, mas que também fez com que a morte começasse a ficar cada vez mais longe. Né? Então, assim, eu deixo de enterrar aqui perto para enterrar lá longe. Os cemitérios geralmente eram afastados das cidades, não eram perto, até por conta dessa questão de saneamento. Então, a morte ela começa a ir cada vez mais longe. E usar o preto veio de uma ideia que seria para espantar os mortos. Hoje a gente tem essa ideia de que a pessoa que usa preto ela está de luto, mas essa ideia ela começou a ser construída para que as pessoas pudessem se proteger, sei lá, das almas penadas, das pessoas que passavam para o mundo dos mortos e ficavam vagando, ou assombrando, enfim, tá? Então, o uso do preto, ele vem dessa ideia para espantar os mortos. Hoje a gente tem outras conotações, tá? Mas ele vem desse lugar. E aí nós temos a morte do outro, que vem do século XVIII e XIX. A gente tem o desenvolvimento da arte funerária, que é a questão da preparação dos corpos, a questão da preparação da cerimônia em si, que antes, lembram lá que eu falei, que antes era uma coisa que era realizada em casa, era realizado com as pessoas ali, né, com a família em volta ali, todos da família ali participavam. Eu ouvi uma pessoa na minha formação em doula da morte, que ela falou assim que ela tinha uma lembrança de quando a avó faleceu, dela e dos irmãos, que eram todos pequenininhos, correndo em volta do caixão da avó. A avó foi velada em casa e ela tem essa lembrança. Era um momento em que a família se reunia para cozinhar, para se acolherem ali naquele momento. Não era uma coisa aí fora, tão distante, né? Hoje a gente vê que já é um pouco mais distante e esse trabalho ele acaba sendo delegado para outras pessoas fazerem. Hoje se tem a questão da funerária, então não é muito comum a gente ver as pessoas fazendo isso dentro das suas próprias casas. A gente delega, a gente terceiriza para outras pessoas fazerem, até por conta também do estado emocional que a gente fica quando a gente perde algum ente querido. Nós temos as homenagens dos familiares em lápides, em túmulos, então tem toda essa preocupação do familiar ele honrar essa pessoa que morreu por meio das lápides, dos túmulos. Existe uma questão das pessoas, e aí eu faço um recorte específico para as mães, né? Para as mães que perdem seus filhos, porque existe geralmente, tá? Não vou dizer em todos os casos, mas frequentemente a gente vê muitas mães com uma necessidade muito grande de cuidar do túmulo do filho que faleceu, independente da idade. Porque essa mãe ela fica com essa necessidade do cuidado, então é como se ela ainda tivesse colocando energia ali no cuidado do filho, tá? Então é muito comum que a gente veja isso. Isso o filho que morre em qualquer idade. A gente vê muito em filhos que morrem, esse movimento de mães de filhos que morrem quando bebês, enfim, qualquer idade a gente vê isso acontecendo. A gente tem a questão de um luto mais exagerado, no qual o foco ele acaba sendo na família e não no morto. Então, muitas vezes a gente vê aquela cena, né, de comoções dentro de uma cena de velório, né? Então, muitas pessoas chorando, muitas pessoas se abraçando. O foco ele acaba sendo ele acaba indo muito mais para a família do que realmente para o morto.
O que era diferente, né? Não sei se vocês lembram lá, a primeira, na Morte Domada, lá que eu coloco para vocês, o foco era inteiramente no morto. Então, assim, os rituais eram para o morto, para que o morto pudesse se encontrar lá no mundo dos mortos e encontrar a paz dele lá e ficar lá em paz. Aqui existe um viés muito para o conforto dos familiares. Então, por isso que os autores eles trazem, né, essa coisa desse luto mais exagerado, no sentido de que se muda o foco, ao invés da gente olhar tanto para o morto e para esses rituais aqui, das vontades dessa pessoa que morreu, a gente olha muito mais para a questão das famílias e de como que essas famílias elas vão lidando aí com seus lutos. A gente tem o surgimento do espiritismo, que traz consigo uma expectativa de vida futura e intermediação entre o mundo dos vivos e os mortos, tá? Por que que eu trago isso aqui, né? Não é levantar a bandeira de nenhuma religião, mas é só trazer uma constatação, né? Que dentro do espiritismo, o espiritismo é a religião que traz essa ideia aí de que existe vida após a morte, e existe a possibilidade, né, desse espírito deixar esse corpo, né? E existe a possibilidade desse espírito voltar, inclusive por meio da reencarnação, tá? O espiritismo ele traz isso, tá? Então é como se fosse um alento também às pessoas que passam por uma situação de morte, é, é, os familiares, né, que passam pela situação de morte de um ente querido, né, no sentido deles poderem se confortar também com essa ideia de que existe uma vida e que o espírito não morre, o que morre é o corpo, enfim. E aí surgem algumas superstições também, e cada um, né, desenvolve a sua de acordo aí com as suas crenças, com a sua própria religiosidade, com a sua própria espiritualidade, com aquilo que a pessoa acredita. Vão se desenvolvendo aí algumas superstições também em relação à morte. Que a gente tem, século XIX a XX, a gente tem a morte interdita, que é a morte invertida, invertida de todos os conceitos que a gente viu lá atrás, que é a morte que se esconde, a morte vergonhosa. Na medicina, a morte ela é muito vista como um fracasso. A medicina, ela luta para que a morte não aconteça. Então, se a morte acontecer, ela é vista como um fracasso. Então, são os profissionais da medicina que erram, os profissionais da saúde que erram, e ela é de fato um fracasso. Ela não é vista como o findar de um ciclo, ela é vista como um fracasso. Fracassei aqui porque eu deixei essa pessoa morrer. Eu não pude fazer nada para ela se salvar. A gente tem, né, a questão da morte ser vista como um tabu, um tema a ser evitado. Por quê? Porque é difícil a gente falar em cima dessas construções, dessa construção histórica que foi sendo feita, em que a morte ela vai saindo do ambiente doméstico e vai sendo mais institucionalizada, é, a gente vai se afastando mais disso. Então é meio que como se a gente ficasse meio que inábil a lidar com essa temática, né? Então, assim, só para ilustrar vocês, né? Agora há pouco, hoje eu levantei cedo, né? E eu fui levar meus filhos na escola. E quando eu voltei, a minha mãe tinha pedido para eu passar na padaria para ela. Minha mãe mora aqui pertinho de mim. Minha mãe tinha pedido para eu passar na padaria e trazer pão para ela tomar café. E aí eu passei na casa dela, deixei o pão e aí eu falei: sexta-feira geralmente é um dia que eu não atendo em consultório. E sexta-feira geralmente é o dia que eu uso para fazer isso que eu estou fazendo hoje aqui com vocês, ou para preparar alguma aula que eu vá dar em outro lugar, trabalhar em cima das coisas que dependem só de mim, não necessariamente é, que eu tenha paciente para atender, enfim. Né? Sexta-feira é um dia que eu não atendo. E daí, eu conversando, e ela sabe disso, né? E aí ela falou: Ah, eu falei, deixa eu ir que eu vou trabalhar agora. Ela falou: Ah, mas você vai trabalhar hoje? Eu falei: Ah, eu vou dar uma palestra, né, para um pessoal de um treinamento, né, uma capacitação para o pessoal de uma funerária, né, que me chamou para falar sobre luto, né, sobre morte. E aí, o comentário dela foi assim: Deus me perdoe, né? Então, quando ela fala isso, eu já vou entendendo, né? Esse movimento de, não, me deixa longe disso, porque, pelo amor de Deus, ela já acha que é o cúmulo eu estudar esses temas, né?
Ela já fala assim, meu Deus, mas você fica estudando esses temas que não tem nada a ver, que são pesados, para quê? Então, é, tem, né, um afastamento das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que, assim, precisa ter gente para fazer tudo, e acho que vocês estão aí, mais do que ninguém sabem, né, que precisa ter gente para fazer tudo, e sabem também desse lugar que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas desse lugar que muitas vezes as pessoas do setor funerário ocupam, né, de serem olhadas com esse certo distanciamento da sociedade. Porque eu trabalho no setor funerário, então, eu estou ali muito perto da morte. Então, pera, não quero ficar perto de você não, porque você, né, bate na madeira 3 vezes. E não é assim, né, gente? Inclusive, assim, né, a gente está aqui para trazer, né, que não é assim, que a morte ela é o findar de um ciclo e que merecem todas as honras que a gente tem, por exemplo, num nascimento. Num nascimento a gente tem todas as honras que um bebê tem quando nasce e é importante que a gente tenha, né, para a morte também. Mas para que isso aconteça, a gente precisa se aproximar mais disso. A gente precisa se aproximar mais dessa temática. E ritualizar isso de uma forma que faça sentido, né, para essas pessoas que estão vivenciando esse momento. A visão de morte, ela foi sendo modificada ao longo do tempo. E aí foi sim surgindo, né, serviços que trabalham com a morte. Então, o serviço funerário, ele é um serviço que lida com a morte a todo momento, né? Um serviço que não para, porque morrem pessoas a todo momento. Então, não dá para fechar a porta, né? A gente, né, trabalha das oito às 6, né? Não dá para ser assim, né? Quem morre de madrugada, então fica sem atendimento. Então, assim, é necessário que exista, só que a gente precisa resgatar essa humanidade, esse significado que a gente vai dando. A gente tem uma questão da nossa atualidade que nos permite e nos coloca nesse lugar de, tá, uma pessoa morre, eu vou lá e contrato, porque eu não quero passar por isso dentro da minha casa, eu não quero, né? Mas a gente pode fazer um ritual tendo significado ainda que seja um ritual que seja contratado numa funerária, num E quanto crematório, mais enfim. Aí a gente tem, né, a questão de que o local da morte ele se transformou, ele deixa de ser nas casas para serem nos hospitais, né? Então as pessoas elas têm alguma coisa, então já vão para o hospital, não ficam em casa e aí tende a ser no hospital o lugar da morte, geralmente distante das famílias, geralmente num ambiente não aconchegante, num ambiente que tem barulho, num ambiente que tem muitos aparelhos funcionando. Então, tudo isso vai fazendo com que essa morte, ela seja, né, ela seja essa morte interdita, né, ela seja invertida daqueles valores que eram construídos antes. O local da morte, então, ele voltou, ele vai para os hospitais ao invés de ser em casa, como a gente já falou. Aí a gente tem no final do século XX, a questão da morte escancarada, que é a morte que invade os espaços que as pessoas estão a qualquer hora. Que tipo de morte que é essa? As mortes violentas, os acidentes nas ruas, os homicídios, e como que elas invadem? Elas invadem por meio da televisão, por meio das redes sociais, por meio. Hoje a informação ela chega muito rápida. Tem uma morte ali muito violenta, pronto. Os jornais eles estão ali disputando quem é que põe a notícia no ar primeiro. E isso entra de uma maneira muito rápida na vida das pessoas. Que é isso, a morte veiculada aos meios de comunicação, né? E hoje não só os meios de comunicação, né? Mas as redes sociais também. Eu falo para vocês que assim, né? Eu tenho acompanhado as Olimpíadas, mas eu não assisti nada nas Olimpíadas pela televisão. Tudo que eu faço, tudo que eu acompanho pelo celular, pelas atualizações que o Instagram vai me dando. Então, assim, eu sei de tudo. Eu sei que o Brasil ganhou medalha, eu sei das provas que tiveram, mas tudo por conta das redes sociais, tá? Então, para vocês verem, assim, né, a questão do impacto que existe das redes sociais, né, dos meios de comunicação, a televisão também, né, nesse sentido de trazer a notícia de uma maneira muito rápida.
E agora, no século XXI, também a gente tem a questão da morte humanizada. Esses dois conceitos, eles são conceitos que a Kovacs, que vai trazer, a Maria Júlia Kovacs, que é uma estudiosa sobre a morte aqui de São Paulo, ela é daqui da USP, do Laboratório de Estudos sobre Morte da USP, e ela que traz essa reflexão, né, tanto da morte escancarada como da morte humanizada. Então, na morte humanizada, a gente vem, né, nesse lugar, né, de busca por organizar esse lugar que traz tanta desorganização. Eu costumo dizer que a morte, ela é sinônimo de desorganização. Ela vai trazer em si essa desorganização, e aí, quando a gente fala na questão da morte humanizada, a gente precisa olhar para essa tentativa de organizar aquilo que está muito desorganizado. E aí vem a questão dos cuidados paliativos, que a gente não vai entrar em. Eu só estou trazendo aqui para pontuar para vocês. A gente tem a questão da consciência da impermanência, e aí temos já muitas pessoas que trabalham nessa questão da construção do testamento vital, que nada mais é um testamento que uma pessoa que já está em processo de morte, que já sabe que vai morrer, ela constrói um testamento com as diretivas antecipadas de morte, se ela quer ficar ligada a aparelhos ou não, até muitas vezes até a questão de divisão de bens, ela coloca nesse testamento vital o que ela quer ser cremada, ela quer ser enterrada, ela quer que tenha ritual, ela não quer, ela quer que as cinzas sejam jogadas no mar, ela quer que, enfim, eu vou trazer algumas possibilidades depois no final também dos rituais de despedidas que que eu acho que são bem interessantes, assim, né, do ponto de vista de possibilidades que se tem. Mas tudo isso, né, precisa vir diante dessa questão da consciência da impermanência, né? Eu só faço o meu testamento vital a partir do momento que eu penso na minha própria morte. E não é fácil isso também, né, gente? Porque a gente não quer morrer, a gente quer viver. A gente quer estar aqui, que nem o Gilberto Gil fala na música. Eu não tenho medo da morte, mas medo de morrer, sim, porque a aproximação a esse tema ela causa angústia. O Jô Soares, numa entrevista, ele falou uma vez, né, que ele não tinha medo de morrer, ele tinha dó de morrer. Porque ele tinha dó de morrer porque ele deixaria de viver tudo de tão bom que ele viveria. É um pouco desse lugar, dessa angústia que a gente vai falando. Aí o Arrier, ele fala assim, né, que antigamente a morte era uma tragédia, muitas vezes cômica, na qual se representava o papel daquele que vai morrer. Então, a visão era pro morto. Hoje a morte é uma comédia, muitas vezes dramática, onde se representa o papel daquele que não sabe que vai morrer. Eu me distancio a tal ponto que eu não sei que eu vou morrer. Sendo que é aquela coisa, né, que parece clichê falar, mas é aquela coisa que a única certeza que a gente tem na nossa vida é de que um dia vamos morrer.